Bom dia, quinto dia do desafio. Estamos mais um dia, seja um dia maravilhoso na sua casa, na sua vida, para a sua família. Estamos não, gente, olha só, hoje é sábado, tô viajando, já tô querendo voltar para sexta. Bom dia, Alessandra. Quem não está de jejum de café, pega um café. O meu já deu para perceber que não é café, né? Bom dia, Neia. Bom dia, Lu. Bom dia, vovó. Gente, minha avó tá belezinha no processo, hein? Ó. Gente, hoje já é sábado. Passou tão rápido. Minha semana passou assim, ó. Vamos esperar uns minutinhos. E aí, como está sendo o processo para vocês? Está sendo tranquilo? Está tendo muita retaliação, muito levante? Como está sendo? Bom dia. Bom dia, vó. Semana que vem estarei por aí, se Deus permitir. Vamos começar. Vamos orar primeiro hoje, antes da gente começar. Então, onde você estiver, fecha os seus olhos. Se você não puder fechar, não tem problema. Se conecta em espírito, em pensamento, porque de repente você está fazendo algo que você não pode, né? E tá tudo bem, o Senhor sabe. Bom dia, Nath. Bom dia, Neia. Tá sendo difícil renunciar à carne, mas está sendo maravilhoso. É uma mistura de Deus me livre, quem me dera, né? Então vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor. Eu Te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Pai, nós nos colocamos hoje perante Ti. Senhor, hoje é sábado. Muitas poderiam estar dormindo, descansando, porque o Senhor sabe que no final de semana a gente só quer descansar. Mas elas estão aqui, Pai. Elas estão se esforçando cada dia mais, cada vez mais, para estarem na Tua presença. Mesmo que isso custe muito para cada uma delas. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa sondar o coração, sondar os nossos corações, a nossa mente. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, arrancar tudo aquilo que não te agrada. Trazer à memória pessoas, situações, ambientes que precisam ser renunciados. Trazer a dependência emocional que muitas carregam, às vezes dependência do marido, dependência do filho, dependência dos pais. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa firmar os pés delas na sua rocha. Que elas possam se sentir amadas. Que elas possam ser preenchidas com o Teu amor, com a Tua unção. Que o Senhor possa derramar sobre elas um azeite novo. Que o Senhor possa fazer tudo novo de novo, Pai. Senhor, muitas acreditam que para fazer uma oração elas precisam ter palavras bonitas. Elas precisam saber orar bem. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você fale aquilo que está no seu coração.
não tem um script para orar, não tem a não ser o Pai Nosso, que é um mandamento do Senhor, orar o Pai Nosso. Mas o Senhor quer também que a gente fale aquilo que a gente carrega. Senhor, eu desejo que o Teu Espírito toque com profundidade cada uma delas. Eu desejo que o Teu Espírito, Senhor, leve cada uma delas para águas profundas. Que elas possam experimentar, Pai, da Tua boa, perfeita e agradável presença. Que elas abram mão de tudo. Que quando o Senhor pedir algo para elas, que elas não pensem duas vezes antes de renunciar. Que elas percam tudo, Pai, mas que elas não percam a Tua presença. Que a gente possa perder tudo, mas que a gente não perca a Tua presença, Senhor. Quebranta corações, quebranta o orgulho. Traz cura para as enfermidades, ó Pai. Rasga os laudos médicos, Senhor. Faz um renovo. Traz um renovo de espírito, de corpo, de alma. Abre os olhos espirituais, Senhor. Abre os ouvidos espirituais. Que a nossa carne esteja sensível, que o nosso espírito esteja sensível a ouvir a Tua voz e a sentir a Tua presença. Guarda os nossos filhos, os nossos maridos. Cobre eles com um manto de fogo. Cobre eles com Teu sangue, Senhor, que eles possam ser guardados por Ti. Que os Teus anjos venham guerrear ao nosso favor. Porque nós somos pequenos demais, Senhor. E nós sabemos que essa guerra, ela não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. É uma guerra, Senhor, que precisamos de Ti. Precisamos da Tua proteção. Somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Nós dependemos de Ti, Pai. Toca nos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode nos convencer do arrependimento. O Senhor é o único que convence o homem. O Senhor é o único que muda caráter. O Senhor é o único que sonda o coração do nosso Pai. O Senhor é o nosso amigo, o nosso conselheiro. Que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam falar contigo, porque tudo que o Senhor quer é relacionamento. Que o Senhor vá quebrantando corações orgulhosos, que o Senhor vá abrindo a mente, que as setas do inimigo, que o coração amargo, que o coração angustiado, que o coração magoado, que toda mágoa, Senhor, que toda ofensa, porque muitas das vezes, Jesus, nós recebemos uma palavra como ofensa, mas não é que aquela palavra foi uma ofensa, é que ela entrou no nosso coração como uma ofensa, porque existem brechas e o inimigo usou dessa palavra para trazer ofensa, para trazer intrigas entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre marido e esposa. Mas eu te peço agora, em nome de Jesus, toca no coração de cada uma delas, Pai. Toca com profundidade e arranca toda mágoa, todo rancor, toda tristeza, toda angústia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz paz para elas, Pai. Traz o Teu Espírito, a Tua presença. Em nome de Jesus, nos conduz nesse encontro de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, Dai. Bom dia, Aline. Bom dia, Cida.
Silvia. Bom dia, Pati. Gisele. Bom dia para as meninas e para os meninos. Ontem eu tava assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com elas amanhã? E aí o Espírito Santo disse assim, que amanhã Ele me daria a palavra. E eu falei, amém. Aí acordei. Quando eu acordei, gente, a Bíblia estava aberta. Estava aberta aqui em cima da mesa, assim. E eu falei, nossa, o Thiago acordou de madrugada. Ele tem acordado de madrugada para orar. 3, 4 horas da manhã ele acorda para orar. Eu falei, eu acho que ele tirou uma passagem e caiu nessa passagem e ele deixou a Bíblia aberta em cima da mesa. E aí eu pensei, acho que não é para elas. E aí fechei a Bíblia e abri a Bíblia de novo. Aí caiu numa passagem, gente, que eu não entendi foi nada da passagem. Eu falei, pai, eu não entendi nada disso aqui. Aí eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, pai, seja o Senhor conduzir esse encontro. E aí o Espírito Santo já estava na palavra. Aí eu vim aqui de novo e abri aonde o meu marido abriu de madrugada. E eu falei, entendi, o Senhor quer falar isso com elas. E aí caiu em 2 Crônicas 17, que fala sobre o reinado de Josafá. E ele fala assim, ó, Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha tomado. O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Balaíns. Ao contrário, buscou a Deus do seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então tinha um rei antes, esse rei morreu, e Josafá assumiu o trono. Por isso o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes dos ídolos. Gente, o que acontecia? Alguém aqui já leu a história de Samuel? A história de Samuel, não, desculpa, o capítulo de Samuel. Se eu não me engano, está em Samuel, a história de Davi. Então vem Saul desobedece ao Senhor, e o Senhor ele tira o trono de Saul, e ele manda Samuel ungir Davi. E aí Davi se torna o novo rei, certo? Davi se torna o novo rei. Quando Davi se torna o novo rei, quando ele assume o trono, ele limpa todo o reino. Por quê? Porque Saul tinha contaminado o reino. Ele tinha trazido para dentro do reino coisas que não agradavam ao Senhor. E aí Davi limpa todo o reino. Davi limpa os postes de ídolo nas montanhas, porque naquela época existiam dentro da cidade, aí eles cultuavam outros deuses e eles faziam postes de ídolos. Então existia dentro da cidade e existia fora da cidade. Davi foi lá e arrancou tudo. E Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi morreu. Depois que Davi morreu, foram vindo os sucessores de Davi. Então veio Salomão, que começou a seguir os caminhos do pai, mas depois se perdeu dos caminhos do pai e começou a praticar coisas que não agradavam ao Senhor, e foi vindo, né, um rei atrás do outro. E aí vem Josafá.
O pai de Josafá estava com o reino todo contaminado. Cultuava outros deuses e era uma mistura. E aí vem Josafá. Josafá desperta para seguir o Deus do seu antepassado, que era Deus. E aí o Senhor se agrada dele. E ele desperta para quê? Seu coração despertou para seguir os caminhos do Senhor. E ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes dos ídolos. Ele limpou toda a terra. Ele tirou tudo. Tudo. Tchau, por que ele tirou? Porque Deus não divide a sua glória. Vocês já ouviram eu falar bastante disso e eu vou bater muito nessa tecla. O Senhor não divide a sua glória. Ele não divide. Ele não divide com ninguém. Existem diversos capítulos na Bíblia falando. Só que depois de Davi, foram vindo os outros reis, como eu falei para vocês. E teve rei, se vocês forem ler, vocês vão ver. Assim, é um dos mais lindos, assim, que eu acho, a história de Davi e os seus sucessores, que vai vindo a história ali. Porque vinha filho de tal rei. Aí aquele filho, o rei morreu, o filho assumiu. Aí o filho limpou o altar, limpou toda a cidade. E o Senhor, aí fala assim, e o Senhor se agradou dele. E ele reinou. Porém, sobretudo, entretanto, ele não limpou os altares e os postes no caminho da cidade, nas montanhas. E por isso, o Senhor retirou o seu reinado e tacou fogo nele. Porque, gente, Deus é amor. A gente escuta tanto pregação hoje, né? Que Deus é amor, que Deus ama, que Ele é amor. A gente escuta muita pregação de amor. E Ele é amor, só que Ele também é fogo consumidor. E a palavra fala sobre isso. E nessa época aqui, não tinha Jesus ainda, né? Jesus não tinha vindo na terra, não tinha acontecido esse rolê todo ainda. Então, era fogo. Desobedeceu, fogo. Desobedeceu, morreu. Desobedeceu, era assim. Mas o Senhor fala na palavra muito claramente. Ok, meu filho, eu gostei, tô muito feliz, você tirou aqui, limpou toda a cidade, tá guiando o povo para me adorar, porém, lá na montanha que dá para chegar na cidade, tem altar e você não limpou, e o povo sai de dentro da cidade e vai lá cultuar porque você não destruiu aqueles. Então, por isso, você vai morrer. Por isso você vai morrer. Era assim que funcionava. Não sou eu quem estou falando. Tá na Bíblia, é só ler. É só ler. O Senhor não divide. E recentemente, eu falei pra vocês que eu fui no monte. E aí um pastor falou pra mim assim, falou assim, Tchau, Deus manda dizer que existe um altar na sua casa. Né? Eu compartilhei isso. Existe um altar na sua casa e isso está impedindo o Senhor de colocar a mão e fazer o que Ele prometeu que Ele vai fazer. E eu fiquei, meu Deus, mas que altar, né? E aí na hora, eu já contei isso numa live, mas resumindo, na hora aí o Espírito Santo me trouxe a memória, o que era e aonde estava. Eu vi, estava aqui dentro desse armário aqui, ó. Tem uma portinha igual essa aqui embaixo. E eu tava de olho fechado, né? Ele tava orando por mim, falando, e aí eu vi os bonecos. Que eram bonecos que eu usava. Ai, tá frio. Que eram bonecos que eu usava pra fazer constelação. E aí eu falei, meu Deus. Tá bom, Senhor. Tá bom. Eu queimo.
E aí a gente desceu dentro do carro, vindo pra casa, eu falei, amor, o Espírito Santo já me mostrou e quando chegar em casa eu vou queimar. Só que a gente mora em condomínio, né, gente? E eu falei, como que eu vou tacar fogo aqui meia-noite, vai sair uma fumaceira. E aí vai ser aquele rolê todo, o povo vai achar que eu tô colocando fogo no apartamento. Eu falei, amanhã eu ponho. E aí eu fui, mas Deus, eu perguntei pro Senhor se eu podia fazer, se era pra eu fazer. Eu orei, gente. Eu orei, eu pedi, eu perguntei. E o Senhor falou claramente que sim. Ou eu tô muito enganada. E aí eu fui lembrando, né? Depois o Senhor foi falando que... Fui lembrando que uma menina orou uma vez e falou que não, tudo que eu fiz, tudo que Ele permitiu eu fazer, as ferramentas que eu adquiri, humanas, que tudo era permissão dEle, que Ele estava apenas enganando o inimigo. Estava sendo estratégico, porque Deus é estratégico. Eu falei, glória a Deus, amém. Aí eu queimei. E aí muita gente veio no meu direct, Chau, é o boneco da constelação, meu Deus, nossa, mas por quê? Mas, gente, eu não quero entender. Eu não quero entender a fundo mesmo, tipo, o porquê Deus me responde, me esclarece. Eu não quero. Eu só quero obedecer. Eu só quero obedecer porque eu não estou disposta mais a pagar o preço. Eu não quero pagar o preço por tomar a minha própria decisão, por fazer a minha própria escolha. Eu quero viver na real dependência, aonde eu quero ser guiada apenas pelo Espírito Santo. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês se coloquem nesse lugar de total dependência, onde é o Espírito Santo quem vai guiar vocês, não para aquilo que vocês querem, mas para aquilo que o Senhor quer que vocês façam, para aquilo que Ele quer, aquilo que Ele preparou, para aquilo que Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. E aí eu fui entendendo tudo que eu vivi a minha vida toda. E tem muitas de vocês estão vivendo esse processo. E eu tenho conversado com algumas no direct, e muitas de vocês assim, falando, Chau, eu também via, nossa, eu também era muito oprimida por demônios. Quando criança, eu via vulto, eu já tive muita paralisia do sono, quando eu tava dormindo, e isso e aquilo. E eu vou falar pra vocês, antes de iniciar esse desafio, que o Senhor foi trazendo a minha memória, né, sobre fazer o desafio de novo, foi me pedindo para fazer de novo. Eu fiquei, mas Deus, 40 dias, Senhor, será que eu dou conta? Porque tá acontecendo tanta coisa na minha vida, tipo, eu tô no meio da onda, tipo, eu tô um dia de cada vez, entendeu? Eu não sei o que o Senhor tem pro dia de hoje. Eu não sei para onde eu vou. De repente eu paro de repente a gente do nada para numa igreja, do nada de Deus. De repente do nada a gente para numa igreja e de repente naquela igreja acontece tal coisa, e aí de repente o Senhor nos leva para tal lugar. Aí de repente alguém vira para mim e fala assim: "Você pode ministrar hoje? Vai ter um culto aqui". Tem um culto e aí a pessoa que ia iniciar não vai poder. E eu preciso de alguém, você pode dar a palavra? Que foi o que aconteceu ontem. Eu falei assim, mas tipo assim, agora? Sei lá, faltando 2 horas? Não, eu falei, mas gente, mas como assim? Eu falei, Deus, como que eu vou pegar um microfone na frente da igreja e dar uma palavra? Aí eu falei, tá bom. Mas meu coração assim, Senhor, eu vou falar o quê? Pai, pelo amor de Deus, Espírito Santo, segura na minha mão. Que não seja eu, que seja tu, não me deixa sozinha. Porque eu não sei o que falar. E não é qualquer igreja não, é uma igreja do fogo. É uma igreja onde as crianças comem a palavra, conhecem a palavra mais do que eu. Onde até as crianças são usadas pelo Espírito Santo. Elas falam coisas assim que você fica assim, meu Deus, será que é a criança mesmo?
Meu Deus, como que essa criança tem... É uma criança, como que ela tá falando isso? Então, assim, é muita responsabilidade. A Suelen, cheguei na hora certa. Meninas, a Chal foi muito usada por Deus lá ontem. A Suelen tava lá. E foi assim, do nada, não foi nada programado. Então eu tô vivendo um dia de cada vez. E Deus, eu tenho certeza que é agora. Porque assim, o que a gente espera? A gente espera o cenário perfeito, a hora perfeita. A gente espera tudo perfeito. Eu falei, Senhor, o Senhor tá mandando uma segunda onda. Será que a gente não pode esperar passar essa segunda onda? Tipo, passa a segunda onda, e aí eu dou uma descansada, eu dou uma recuperada no meu corpo, porque o corpo grita de cansaço. Eu dou uma recuperada no meu corpo, e aí depois que eu recuperar o meu corpo, aí eu faço o desafio, eu vou estar mais tranquila, eu vou estar com mais tempo, eu vou estar mais disposta, eu vou ter mais tempo para estudar mesmo a Bíblia. E o Senhor, não, agora. Então, assim, na minha lógica humana, na minha carne, não é o cenário perfeito. O cenário perfeito seria esse. Aí, tô de férias, a gente vai viajar. Então, tipo, eu falei, e a viagem? Como que eu vou fazer na viagem? Como que eu vou falar na viagem? E aí o Senhor, não, agora. E eu, beleza, pai, então bora lá. Obediência. Me sustenta, me guia, me fortalece. Quando eu dormir tarde e acordar cedo, é o Senhor quem vai me dar força, quem vai me dar renovo, quem vai me dar energia, Pai. Porque senão, eu não vou nem acordar para a live. E aí, eu abro o meu direct, tá lá. Eu abro o grupo do WhatsApp e tá lá. Eu estava desviada, eu estava longe dos caminhos do Senhor. Mas desde que começou o desafio, e tal dia, eu voltei para os caminhos. Eu voltei para onde eu nunca devia ter saído. Tchau, o Senhor me mostrou isso. Tchau, tá acontecendo isso. Tchau. E eu tô assim, meu Deus, que lindo que é. E dentro do grupo ali, não tá sendo um grupo de murmuração, não tá sendo um grupo de, ai meu Deus, minha vida, ai minha dificuldade. Não. Quem tá lá sabe. É um grupo de avivamento. O Senhor está avivando, Ele está derramando, Ele está chamando. Por mais que a gente esteja enfrentando lutas e dificuldades, e o Senhor está dando um 360 em muitas. O Senhor está secando a fonte, está secando a árvore. Para quê? Para movimentar, para empurrar mulheres, assim como Ele fez comigo. Secou a fonte, secou tudo. Eu não tinha outra opção a não ser parar, confiar, obedecer e confiar que o Senhor estava cuidando de tudo, que Ele ia cuidar de tudo. Não tinha outra opção. Não tinha o que fazer. Por quê? Porque está seca. Então, se a fonte está seca, eu já estou parada. Tem como beber água de uma fonte que não jorra água? Não tem. Você vai ficar o quê? Com sede. Então não tinha outra opção. E o Senhor está fazendo isso com muitas. Ele está secando a fonte, Ele está dando um 360, Ele está empurrando. Por quê? Porque a gente só se move pela dor. Meu Deus, como que seria mais fácil se a gente se movesse só com amor? Mas é pela dor. É quando dói. É quando a gente está acabada, destruída, que a gente começa a buscar mais o Senhor. Que a gente começa a orar mais, que a gente começa a dedicar mais tempo a ouvir a palavra, a entender a palavra, a entrar no secreto, a estar na presença. É quando dói. Quando tá tudo bem, muitas não se preocupam em buscar a presença. Aí o Senhor tem que arrancar algo, tem que tirar algo, tem que podar, porque aí começa a caminhada de novo. E não é... Ah, mas é só comigo. Já não é comigo, é com você, é com meu marido, é com a minha mãe, é com todo mundo. O ser humano é assim. Justamente está sendo um processo de amadurecimento na fé, de amadurecimento espiritual. É buscar não só ler a palavra, mas entender, igual eu falei para vocês. Não é só ler aqui, Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e foi taranana. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor. Não, não é. É você ler assim, ó, Espírito Santo.
leia para mim a palavra. Leia para mim, é diferente, gente. Quando você convida o Espírito Santo para ler com você. É diferente quando você convida o Espírito Santo para treinar com você. É diferente quando você convida o Espírito Santo para fazer as suas atividades, porque o Senhor fala: eu vou, mas deixo com vós o meu Espírito, e Ele vos guiará. Siga-os. Siga Ele, porque Ele vai te guiar. E o Espírito Santo, o que Ele requer de nós? Relacionamento. Ele também não entra se você não chamar. Então, todos os dias, para tudo que você vai fazer, você tem que criar o hábito de falar: Espírito Santo, faz comigo. Espírito Santo, conversa comigo. Espírito Santo, sonda o meu coração. Espírito Santo, intercede por mim. Eu não sei nem o que falar para Deus hoje. É ter Ele como amigo, é falar com Ele. E aí, desde que eu comecei a convidar o Espírito Santo para ler a palavra junto comigo, às vezes eu leio assim uma palavra e aí a minha cabeça faz é como se ele trouxesse códigos assim da Bíblia. É muito legal. Ele vai... Gente, experimenta. Eu não sei nem explicar. Aí aqui fala: seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, vírgula. Primeiro mandamento. O coração dele foi despertado. Despertado por quem? Pela carne dele? A carne dele seria capaz? Óbvio que não, porque nós somos muito limitados. Então o Espírito Santo despertou ele para seguir os caminhos do Senhor. Ele foi despertado pelo Senhor, vírgula. E ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes de ídolos. Segundo mandamento. Ele retirou aquilo que não agradava ao Senhor. E tem mais. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus chefes Beni-Raim, Obadias, Zacarias, Netanel, tem uns nomes difíceis na Bíblia, né? E Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E aí tem um versículo 9 que fala assim, ó: eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, além de ter obedecido ao Senhor, limpado os altares. Ele pegou chefes do seu reinado, doutrinou na palavra do Senhor e enviou eles por todo o reino para que eles pudessem ensinar ao povo sobre a palavra de Deus. Então, ó, eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então, o temor do Senhor caiu sobre todo o reino das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Judá. Ele foi estratégico. Como assim estratégico? Porque Deus é estratégico. Ele falou assim, ó, eu vou pegar aqui, eu não vou deixar isso aqui só nessa cidade. Eu vou doutrinar os meus líderes e eles vão fazer o quê? Eles vão blindar todo o meu reinado. Eles vão por todas as cidades ensinando a palavra do Senhor. E vai ensinar e limpar e nós vamos adorar somente ao Senhor. E o Senhor se agradou disso. O que o Senhor fez? Ninguém guerreará contra Josafá. Ninguém. Ninguém. Imagina uma casa. Imagina essa casa blindada. Blindada. Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho essa sensibilidade de sentir a presença, de ver. Eu tenho essa sensibilidade e aí teve um dia que eu tava aqui em casa e a gente tava orando. E a gente tava eu e o Thiago aqui. A gente tava orando e ungindo a nossa casa e a gente tava pedindo ao Senhor que blindasse a nossa casa e tudo, porque aconteceu algo. E aí eu falei, meu Deus, vamos orar aqui, vamos blindar isso aqui. E aí, beleza.
E a gente orando. E aí eu falei assim, eu cheguei na porta aqui na entrada, a porta é aqui. E eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, manda um anjo bem grande, com uma espada de fogo. Coloca aqui na entrada da minha casa. Não deixa o inimigo entrar aqui dentro. Se alguma pessoa, ninguém vem aqui em casa, gente, mas se alguma pessoa for entrar aqui dentro, essa pessoa estiver possuída ou qualquer coisa, o Senhor arranca o demônio dela aqui no corredor, mas não deixa ela entrar dentro da minha casa. Eu declaro que a minha casa é selada pelo Senhor, ela é protegida, ela é consagrada ao Senhor. O inimigo, ele não tem autorização para entrar aqui dentro. E aí a gente foi orando, eu e o Thiago, selando toda a casa, o quarto, enfim, tudo. Aí beleza, aí acho que na mesma semana ou na semana seguinte, eu não sei. A gente foi no monte. Aí chegou lá no monte, tinha uma pessoa lá. E essa pessoa veio orar por mim. Gente, como que a pessoa vem orar? Às vezes você tá lá orando, a pessoa chega de você, pega na sua mão e começa. E aí essa pessoa veio, pegou na minha mão e começou a orar. E ela falou ela falou assim, tu pediu um anjo bem grande com uma espada de fogo na porta da tua casa. Eu coloquei. Tu pediu para eu guardar o teu filho, eu tô guardando. Tu pediu... E ele começou a falar a oração que eu tinha feito aqui dentro de casa. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é viver essa experiência? Vocês conseguem imaginar? Chau, mas você é especial. Não. Quando você ora, ele também te ouve. Quando você clama, ele também te escuta. Não é porque alguém não chegou perto de você e aconteceu exatamente o que aconteceu comigo que ele não está te ouvindo. Porque ele escuta. É real. E eu só choro, mas eu choro assim. Às vezes eu me sinto constrangida por causa da minha incredulidade. Porque eu era muito incrédula. Por mais que eu falasse que eu cria nas coisas do Senhor, eu era incrédula. Porque quantas acreditam nisso que eu tô falando? Quantas de vocês, não, de coração, verdadeiramente, não é para alimentar o meu ego, não é nada, quantas de vocês acreditam nisso? Porque muitas são como... Qual que é aquele discípulo que ele... Ai meu Deus, fugiu o nome, me ajuda aí. Aquele que duvidou que o Senhor tinha ressuscitado. Não é Natanael, como que ele chama mesmo? Meu Deus, fugiu o nome dele. Gente, me lembra aí, me ajuda. Aquele discípulo que falou, eu só creio se eu ver as mãos... Quantos? Quem é o discípulo? Nossa, fugiu o nome dele. Porque tem aquela... Tomé, isso, obrigada, Dai, Tomé. Tem aquelas que são como Maria Madalena, que falou, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, anuncia a todos. E ela foi, crendo que ele tinha ressuscitado de verdade, porque ela caminhou com ele, ela estava lá, ela viu os milagres, ela viu tudo. Então ela sabia que ali tinha se cumprido uma promessa. Mas muitos de nós somos igual Tomé. Mesmo Pedro, mesmo João, mesmo Maria Madalena, mesmo todos os outros discípulos, crendo que era verdade, o Senhor tinha ressuscitado, que ele tinha subido aos céus, tem o Tomé. E Tomé fala o quê? Eu só vou crer se eu ver e se eu ver as mãos dele com as marcas. E aí, quando o Senhor vai visitar eles, depois da ressurreição, né? Quando o Senhor visita eles, o Senhor chega para Tomé e mostra para Tomé. E fala, e tem um versículo que fala, tu só creres porque viu. Mais vale aquele que crê sem ver. Como que está a sua incredulidade? Será que verdadeiramente você crê que o Senhor pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, que é Ele quem pode trazer cura? Ou você está igual Tomé, se Ele fizer, aí eu vou crer nele.
Ai, quem somos nós? Como que você explica uma coisa dessa? Só estava eu e meu marido aqui, a pessoa que orou e falou isso, ela não estava aqui comigo. Ela repetiu exatamente o que eu falei. Tu pediu um anjo grande na porta, grande, eu falei, um anjo grande na porta da tua casa com uma espada de fogo, eu coloquei. Tu pediu para guardar teu filho, eu estou guardando. Tu pediu isso, eu estou fazendo. Tu falou isso, eu respondo isso. Não tenha medo, sou eu quem estou contigo. Em pequenos detalhes, no último monte que eu fiz, eu estava falando para o Senhor, Senhor, eu estou no caminho mesmo que o Senhor quer? O Senhor está se agradando disso? Né? A minha incredulidade. Aí subo no monte, vem um pastor. Tu perguntou para Deus se ele se agrada de ti e ele diz que sim. Ele tem se agradado de ti. Aí eu... Já, por que você está tendo tantas experiências e eu não? Porque eu estou buscando, porque eu estou renunciando. Porque o Senhor manda eu queimar, eu queimo. O Senhor manda eu abrir mão, eu abro. Eu não quero mais viver a minha vontade. Eu não quero mais fazer o que eu fazia. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Entenda uma coisa, gente. Eu tinha um trabalho. Eu tinha um trabalho estruturado já. Eu já tinha alunas. Eu tenho uma plataforma, eu tenho conteúdo. Eu investi pesado no digital, não é pouco não, é muito dinheiro. É muito tempo. E esse tempo eu deixei de estar com meu filho. Eu deixei de dar atenção pro meu marido. Porque eu tava só trabalhando. Eu tava aqui, ó, me esforçando. Muitas das vezes me sacrificando. E o Senhor pediu para eu abrir mão de tudo isso. Não é abrir mão de algo que é fácil. Deus não vai pedir para você abrir mão de algo que é fácil. Ele sempre vai te pedir e sempre vai te pedir algo que te custa e que te custa muito. Porque Ele quer saber aonde está o seu coração, se o seu coração está nele ou se o seu coração está naquilo. Então, às vezes o Senhor está te pedindo o seu relacionamento. Não casadas, tá? Casamento é sagrado, aí é outro rolê, não tô falando disso. Mas às vezes você namora, às vezes você é noiva, às vezes você mora junto. E o Senhor tá falando assim, me entrega esse homem, porque não é esse homem que eu tenho pra você. Só que você tá na idolatria, você idolatra tanto esse relacionamento, idolatra tanto esse homem, que você não quer entregar. E por não querer entregar, você tá pagando o preço. Plantio, colheita. Você tá colhendo o fruto daquilo que você tá plantando. E o Senhor tá falando, eu não quero esse relacionamento para você. Não foi isso que eu preparei para você, minha filha. Eu tenho um homem que vai te amar como eu te amo. Que se preciso for, esse homem vai dar a vida por você. Que vai te respeitar, que vai cuidar de você. Eu tenho algo melhor, me entrega. E a pessoa lá, não. Aí o Senhor fala, me entrega o seu trabalho. Não é aí que eu quero. Não é esse ministério que eu tenho para você. Não é esse lugar. Eu estava só confundindo os seus inimigos. Isso aí que você fazia, isso para mim não é nada. Eu estava só confundindo os seus inimigos. Mas agora chegou a hora do avivamento, chegou a hora do levante. O Senhor está levantando mulheres com autoridade. Não para essas mulheres fazerem o que elas fazem. Não para elas continuarem aonde elas estão. Mas para o Senhor levar elas para um outro nível. Para um outro rolê. É outro negócio. E a pessoa tá... Ai, mas eu investi nesse curso. Ai, mas eu investi nesse treinamento. Para o Senhor isso não é nada. Se eu investir R$500 mil na minha vida de treinamento e de curso... O que é R$500 mil para Deus, gente? É papel, é por fogo que queima. Já, mas é dinheiro, não interessa, o Senhor é abundante. Se Ele quiser, Ele derrama bilhões. E o que é bilhões perto de R$500 mil? Não é nada, não é nada, é um grão de areia.
É um grão de areia, para ele não é nada. Mas ele quer saber onde está o seu coração. Ele está te mostrando onde está a sua idolatria. Porque a idolatria não é só sobre imagens. Idolatria é sobre pessoas. Tem pessoas que idolatram a si mesma. Quando eu estava na autossuficiência, quando eu estava no controle, eu me idolatrava. Eu era Deus, a deusa de mim mesma. Eu faço, eu resolvo, eu não preciso de ninguém. Eu dou conta. Eu sou o suficiente. Eu sou a sabichona. Eu sou a gostosona. Eu sou a bonitona. Eu sou a inteligente. Porque eu estudei muito, eu investi muito. Então eu sou Deus na Terra. Eu estava idolatrando a mim mesma. Quando você tem um relacionamento tóxico e você não consegue sair desse relacionamento, você idolatra o seu parceiro. E o Senhor não divide a sua honra, a sua glória. Ou você vai idolatrar somente a Ele, ou você vai ficar aí. Quando o Senhor te pede, o Senhor me pediu o quê? Queima os bonequinhos aí, minha filha. Taca fogo, abre mão disso, me entrega. Eu fui lá, tá bom, taca fogo nisso aí. Taca, queima tudo, pode queimar. Por quê? Porque a minha idolatria não tá nesse boneco. A minha idolatria não tá na técnica da constelação. Não tá no que eu aprendi. Não tá no dinheiro que eu investi nesse treinamento. A minha idolatria tá no Senhor. Eu idolatro somente a Ele. Mas se eu olhasse e falasse assim, não, mas como assim? Não posso, Deus. Investir tempo, investir dinheiro. Não posso. Deus ia falar o quê? Então fica com seus bonecos aí. Fica com ele. Pode ficar. Mas aquilo que ele tem pra mim, provavelmente eu ia dar uma atrasada, né? Eu mesma. Ele ia ter que me moer mais, me quebrar mais. Porque o coração dela ainda não tá em mim. Ela ainda está apegada às coisas desse mundo. Tem mulher que está apegada às coisas desse mundo. Você está apegada. Aí eu fico pensando em... Gente, hoje eu tô... Foi Moisés? Acho que foi Moisés. Não, Moisés foi que abriu uma... Quem foi aquele discípulo do Senhor, aquele profeta que o Senhor pediu o filho dele? Me ajuda aí, que a minha cabeça não tá funcionando hoje. Me ajuda aí, gente. Que o Senhor falou para ele entregar o filho dele. Que ele subiu no monte para sacrificar o menino. Abraão. Obrigada, André. Abraão. Gente, minha cabeça hoje tá... Isso mesmo, Abraão. O que o Senhor pediu para Abraão? Ele pediu para Abraão entregar as terras? O Senhor pediu para Abraão entregar a tenda dele, a esposa dele? Não, o Senhor conhecia o coração de Abraão. E o coração de Abraão idolatrava o filho. Sabe por quê? Porque quando Isaac nasceu, Isaac é filho da promessa. Ele já tinha sei lá quantos anos, eles não tinham mais, né, humanamente falando, capacidade de gerar filho. E aí o Senhor prometeu para eles, para Sara, e deu um filho. Eles tinham, sei lá, 90 e poucos anos, 100 e poucos anos, e veio Isaac. E aí quando Isaac veio, que é o filho da promessa, Abraão parou de buscar a Deus como ele buscava antes. Ele parou de buscar a Deus como ele buscava antes. E aí o Senhor falou o quê? Eu te dei Isaac. Não foi para você sair da minha presença. Não foi para você deixar de me buscar que eu te dei. Eu te dei para que você busque ainda mais. E aí o Senhor sonda o coração dele e vê que o coração dele idolatra o filho. E aí, o que o Senhor pede para ele? O que o Senhor pede para ele? Me entrega teu filho. Vocês imaginam na cabeça dele o bug? Tipo, deve ter dado um bug. Mas como assim? O Senhor me prometeu, o Senhor me deu. Aí agora o Senhor está pedindo de volta? Não estou entendendo, mas mesmo sem entender, você imagina o que é um pai
um filho da promessa, uma promessa, não é qualquer coisa, não é qualquer filho, é o filho da promessa. Mas porque o coração dele se desviou. E o Senhor não divide a sua honra, Ele não divide a sua glória. Aí o Senhor fala o quê? Vou testar o coração dele, pera aí. Entrega Isaac, sobe no monte e sacrifica para mim. E eu imagino como mãe, o quanto deve ter sido difícil para ele entregar Isaac. E falar, Senhor, eu amo essa criança, eu amo, mas eu amo mais a Ti. Eu confio que o Senhor é um Deus. Aí o coração dele voltou para Deus. Aí o coração dele voltou para Deus. E aí ele sobe, e quando ele pega a faca, né? E ele vai, o anjo do Senhor fala, não faça isso. Eis que ali há um cordeiro. Pegue o cordeiro e sacrifique ele. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sabe por quê? Aí eu anotei, eu peguei meu caderno para dar uma olhadinha aqui, ó. Das coisas que eu fui anotando nessa jornada aí. Aí no dia 22/5/2025, eu anotei assim, ó. Quando o seu coração não está preso a nada, Deus pode te dar tudo. Então, quando o seu coração não está preso nas coisas desse mundo, quando você desprende de tudo que é do mundo, o Senhor pode te dar tudo. Ele pode fazer tudo. Porque nada tem mais poder, nada vai ter mais poder de te tirar dele. Então, quando o Senhor pediu Isaac, e Abraão quebrantou o coração e falou, eu entrego, ali o Senhor testou o coração dele, e o Senhor viu, nada tem mais poder de me tirar ele de mim. Gente, vocês entenderam? Quando o seu coração não está preso a nada, Deus pode te dar tudo, porque nada tem mais o poder de tirar você dele. Por isso, Ele sempre te pede o que Ele vai te dar. Deus me pediu o meu trabalho. O que Ele está me dando? Um novo trabalho. Sabe por quê? Porque era o meu trabalho que me roubava do Senhor. E aí o Senhor, o trabalho dela, o que ela faz, o jeito que ela tá, né? Isso rouba o coração dela de mim. Porque ela tem idolatrado o próprio trabalho, ela tem idolatrado as técnicas que ela usa, ela tá idolatrando. Eu vou tirar isso dela. E quando eu tirar isso dela e tirar o coração de tudo que é dessa terra, desse mundo, nada mais vai ter o poder de tirar ela de mim. E foi isso que o Senhor fez. E é isso que Ele está fazendo com muitas aqui. Ele está retirando o quê? Aquilo que te rouba dele. Aí tem quer ver, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, cadê? Que eu anotei aqui também. Deus sempre vai falar sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Se você tá com dúvida, vai orar. As coisas de Deus são claras. Se você não tem clareza, não se mova. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque você vai pagar o preço. Tchau, eu tô pedindo direcionamento para Deus, mas eu não estou ouvindo. Não faça nada. Fica paradinha. Comece a clamar, comece a orar, comece a interceder, comece a buscar. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Porque se você for, você vai ter que romper na força do teu braço. Se você for, você vai ter que pagar a conta. Aí eu escrevi, esperar. É melhor esperar o tempo de Deus do que acelerar o que Ele não te pediu para fazer. Tudo que Deus pede, Ele paga a conta, Ele provê, Ele sustenta. Agora, quando a gente faz
por conta, somos nós quem pagamos a conta. Aí fala assim, ó, como saber se Deus está ou não? Como que eu sei, Chal, se Deus está ou não nesse negócio, se Deus está ou não nesse relacionamento? Como que eu sei? É simples. Se tiver pesado, difícil, estressante, essa é a primeira coisa, Deus não está nesse lugar. Porque quando Deus está, é leve, tudo flui, Ele provê absolutamente tudo, o do nada acontece. Tudo flui, porque o Espírito Santo flui. É tipo assim, aí eu tava vendo um vídeo, nesse vídeo ela contava o seguinte, que ela mora nos Estados Unidos e ela conhece muitas pessoas que vão para os Estados Unidos com aquele sonho de morar fora do país e de construir uma vida melhor e ter mais condição e tudo mais. E aí ela vê muitas pessoas que vão para lá e aí a pessoa chega lá, a pessoa tá passando fome, a pessoa tá morando na rua, passando muita dificuldade, não consegue emprego, uma luta absurda. E aí ela pergunta pra pessoa, tipo, né, como que você veio parar aqui? Como que você chegou até aqui? E aí a pessoa fala assim, Deus mandou eu vim, e eu vim em obediência. Ela o quê? Deus mandou eu vim. Aí ela não falou isso pra pessoa, né? Mas ela falou que ela pensou, tipo assim, mas que Deus que é esse? Que Deus que te mandou você vir pra cá? Porque o Deus que eu conheço, o nosso Deus, quando Ele dá uma ordem, quando é Ele quem chama, Ele paga a conta. O que significa? Que se Deus falar assim pra você, fulana, vai para os Estados Unidos. Você não vai chegar lá nos Estados Unidos e vai passar fome, vai morar na rua, vai ficar desempregada, vai passar um perrengue. Isso não existe. Se foi Deus que mandou você ir, Ele vai pagar a conta, Ele vai prover. Você vai chegar lá, o trabalho já está pronto. Você pode até ter alguma aflição, mas o trabalho está pronto. A casa está pronta. Ele provê tudo. Deus não é isso que muitas pessoas pensam. Que Ele fala assim, filha, eu vou te dar um relacionamento. Aí aparece o príncipe encantado, você começa a se relacionar com o príncipe encantado. Ah, mas eu orei, eu pedi para Deus e Deus colocou ele na minha vida. Que Deus? Quando apareceu o relacionamento, você perguntou para Deus se era esse mesmo? Porque muitas não perguntam, aí entram no relacionamento, é traída. O cara se envolve num monte de porcaria aí pelo mundo afora. O cara não respeita, não valoriza. Às vezes a mulher apanha. O cara é agressivo, o homem xinga. E a pessoa tá lá, mas foi Deus que me deu. Que Deus que você serve? O que eu sirvo não dá esse tipo de presente pra ninguém, não. Esse presente aí, ele vem lá do quinto dos infernos. Mas não tem nada a ver com Deus. Não é Deus. Você escolheu por conta própria e você tá pagando a conta. Lembra de Moisés e do povo no deserto? O povo estava no deserto. Eles estavam no deserto. E o que eles tinham no deserto? Maná. Por que eles tinham maná no deserto? E Deus pegou e falou, Moisés, vai lá, pega meu povo, tira do Egito e leva para o deserto, leva para a terra prometida. Vai caminhar pelo deserto. Chega no deserto, o povo murmura, reclama, o povo é ingrato, um povo difícil, duro. Era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos. Mas nesses 40 anos, não passaram fome, a roupa não se desgastou, a sandália não se desgastou. De noite, o Senhor mandava coluna de fogo para proteger. Essa coluna de fogo cercava aonde eles estavam. De manhã, o Senhor mandava fumaça, mandava nuvem que acompanhava eles de proteção. Por quê? Porque o Senhor estava fazendo o quê? Pagando a conta. Porque foi Ele que mandou. Agora, eu tenho certeza que se do nada Moisés fala assim, eu vou tirar esse povo daqui, pega o povo e vai no deserto, eles iam tudo morrer.
A história ia ser, um homem tomou uma decisão, foi pro deserto e matou e morreu não sei quantas mil pessoas. Por quê? Porque ele fez por conta própria. Não ia ter maná, não ia ter coluna de fogo, não ia ter nuvem, não ia ter nada. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Porque quando é de Deus, ele paga a conta. Quando não é, você vai ter que pagar por conta. Então, Chau, como que eu sei se é de Deus ou não é? É só olhar os resultados que você tem. Se tá frustrante, pesado, angustiante, se tá doendo, se tá sofrido, não é Deus. Mas a palavra não fala que a gente vai ter aflição? A gente vai ter aflição. O povo, 40 anos do deserto, eles estavam aflitos. Eu tenho certeza. Imagina no primeiro ano. Poxa, faz um ano que a gente está aqui. Provavelmente eles estavam muito aflitos. Mas tinha provisão. Não faltou provisão. Então eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas você precisa ter amadurecimento. Você precisa entrar nesse lugar de olhar, não de forma emocional, de forma racional. A emoção vem daqui, a razão vem de cá. Tem mulher que fica muito aqui no emocional, que é comandada pelas emoções. Mas o Senhor está nos chamando para o amadurecimento, onde a gente vai ser comandada por aqui também. Onde você precisa se conectar com a razão e ser racional. Peraí, essa situação, esse momento, isso aqui não condiz com o que o Senhor tem para mim, porque isso aí não está na palavra. Então, eu estou pagando o preço da minha própria decisão, mas eu cansei disso. Foi isso que eu fiz. Falei, Senhor, cansei. Eu não quero mais fazer as minhas escolhas. Eu entendi que eu tomei a decisão, eu paguei o preço, fui eu. O Senhor não tem nada a ver com isso. Mas agora eu não quero mais, eu abro mão. Que eu seja conduzida pelo Teu Espírito. Senhor, eu não vou mais arrombar porta nenhuma. Eu não vou ficar implorando para nada, para nada. O Senhor abre a porta, o Senhor me dá a direção, o Senhor me dá o caminho. O Senhor faz. Porque isso é só o Senhor que pode fazer, eu não posso. Então eu não sei o que o Senhor está te pedindo hoje. Mas seja lá o que for que Ele estiver te pedindo, põe na balança, vê se está valendo a pena, vê se está compensando. Olha os resultados que você tem tido até aqui, até agora. E olha para esses resultados e vê se está valendo a pena. Como que está o seu emocional? Como que está a sua área de relacionamento? Como que está o seu financeiro? Põe na balança. Vê aonde Deus está. Tchau, no meu financeiro, Deus está, porque é leve, flui. Deus está. Mas no meu relacionamento não, é uma balança. O meu relacionamento ele não está. Esse namoro aqui não é de Deus. Então entrega para Deus. Tem outras que é o contrário. Não, meu relacionamento tá maravilhoso, tá ótimo, não tenho o que reclamar. Sou amada, cuidada, valorizada, respeitada. A gente tem uma união maravilhosa. É projeto de Deus mesmo. Glória a Deus. Mas o meu financeiro tá um caos. Entrega no altar do Senhor. Entrega para Ele. Meu financeiro não tá tendo maná, então eu tô fora do projeto do Senhor. Eu tô fora do deserto. Eu não estou caminhando para a terra prometida. Porque o deserto é lugar de passagem. Eu passo pelo deserto, eu tenho provisão, eu tenho maná. Aí eu saio do deserto e entro na terra prometida. E na terra prometida tem leite, tem mel, tem o melhor. Você pode estar no deserto agora, contando que você esteja caminhando para a terra prometida. Porque se você estiver no deserto sem autorização do Senhor, sem provisão, sem maná, é porque você está fora do lugar. Você não está caminhando no propósito dele. Você está desalinhada com ele. Então que hoje o Senhor possa trazer para você discernimento.
Que Ele possa tocar no seu coração de forma profunda, trazendo para você a sua real identidade e o real propósito que Ele tem para a sua vida, não o propósito que você quer. E que o Espírito Santo te convença de abrir mão daquilo que não agrada o Senhor. Não interessa o que seja. Vai valer a pena. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Vale mais. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 longe. Mas o único que pode fazer isso é o Espírito Santo. É Ele. Então que o Espírito Santo possa tocar em vocês hoje. Amém? E aí é o Senhor quem vai dizer para você o que Ele quer, o que você precisa entregar. Às vezes é um comportamento, um pensamento, às vezes é uma amiga, às vezes é um relacionamento, às vezes é teu financeiro. Às vezes é você se entregar por inteira. Eu não sei. Mas Ele vai mostrar para você o que você precisa retirar. Às vezes você precisa sair de um ambiente que não agrada o Senhor. Às vezes você precisa sair de rodas de fofoca que não agradam ao Senhor. Porque a roda de fofoca é um altar. Um altar de quem? Você precisa sair de rodas onde pessoas falam de pessoas. E precisa começar a entrar em rodas diferentes, onde pessoas falam de Deus, onde pessoas falam de prosperidade, de abundância. Você precisa mudar o ambiente, precisa mudar os amigos. Mas o Senhor não vai chegar aqui e falar assim, não vai andar mais. É uma decisão sua, porque o livre-arbítrio nunca lhe será tirado. Mas o Senhor está pedindo para você, entrega. Então entrega seus altares. Eu não sei como entregar. Vai no secreto, fecha a porta. E o Senhor está aqui. Agora eu preciso da ajuda do teu Espírito para me afastar dessa pessoa, para encerrar esse relacionamento. Mas é entregar de coração. Ontem a live foi pesada, né? Quem estava na live ontem? Foi pesada. As lives estão ficando salvas lá no YouTube, gente. Quem quiser assistir pode acompanhar lá pelo YouTube. Gente, que live. Que live, né? Foi pesada. Só que, independente de ter sido pesada, tem muita mulher que vai entrar no secreto e aí eu me arrependo. E não arrepende nada. E o coração tá lá, orgulhoso, duro, acha que não fez nada de errado, acha que não tem nada a ver. E não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Sem arrependimento, não tem como agradar o Senhor. Sem abrir mão dos prazeres da nossa carne, não tem como agradar o Senhor. Então você precisa verdadeiramente se arrepender. Você precisa verdadeiramente entregar e confiar no Senhor. Eu não sabia qual seria o próximo passo. Você também não vai saber. Gente, esses dias, só pra gente encerrar, eu vi um vídeo, eu dei muita risada. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo, desse jeito. Nesse vídeo ela falava assim, a Camila Barros: você acha que Deus vai descer na terra e vai falar assim, fulana, vem cá. O seu ministério é cura e libertação. Você vai brigar com demônios, tá? E aí, nessa luta de brigar com demônios, tem dias que vai ter CTI, tem dia que vai ter UTI, tem dia que você vai parar na delegacia, tem dia que você vai chorar até, você vai ser moída, você vai ser quebrada, você vai ser destruída, você vai ser afrontada, vão se levantar contra você, você vai ser caluniada. Você vai ser moída, tá bom? Bora? Vamos? Quem que vai? Me diz, quem que vai? Ah, tá bom, senhor, claro, vamos lá, esse é o propósito? Ah, vai ter UTI, vou ficar internada na UTI?
Ah, vamos lá. Eu vou. Eis-me aqui, Senhor, leva-me. Gente, é óbvio que não. O Senhor sabe como nos pegar. Ele sabe como nos pegar. Ele sabe como pegar cada um de nós. Sabe como que Deus me pegou? Ele me pegou assim, ó. Fui dar um treinamento na Alto Mar. Primeiro, pra liderança, né? Que eu falei pra vocês. Aí fui dar um treinamento. Aí tinha um monte de mulher. Terminou, elas vieram orar por mim. E aí, cada uma, presta atenção. Cada uma veio falar e era só palavra de vida. O Senhor está destravando a sua vida financeira agora, vai prosperar. O Senhor está te levando para tal lugar, vai acontecer. O Senhor está não sei o que, e você vai viver isso, e você vai viver aquilo. E vai ser isso. E era só palavra de vida. E eu saí de lá assim, uau! Yes. Eu saí de lá assim, é agora! Destravou o financeiro. Aleluia, glória a Deus. Eu cheguei em casa. Eu falei, amor, eu fui lá e eu recebi essa e essa palavra, e o Senhor vai fazer isso, isso e aquilo, e não sei o que. E o Thiago assim pra mim, nossa, glória a Deus, aleluia. E a gente assim, aí fui dar outro treinamento, e palavra de vida, e palavra de vida. E aí foi, e palavra de vida. E tô na igreja, e palavra de vida. E chega outra, e palavra de vida. E só promessa boa, só promessa boa, só coisa boa. E eu, tipo, feliz demais. Feliz demais, vocês não têm noção. E aí o Senhor me encheu de esperança, me encheu de alegria, me encheu de tudo que vocês possam imaginar. Amém. Aí o Senhor fala o quê? Para tudo. Aí a minha cabeça fez igual Abraão, deu um bug. Tipo assim, o Senhor falou, promessa de vida, meu trabalho, que vai prosperar, né? E o Senhor tá mandando eu parar. A minha cabeça, tipo, bugou. Bugou, dá um bug, gente. Eu falei, Senhor, não tô entendendo nada. Não era agora que a gente ia avançar, não era agora que o negócio ia... Aí o Senhor me entrega, para, eu não gosto do jeito que você fala, eu não gosto do que você faz... Você tá fora do propósito, você tá em desobediência, me entrega tudo. Falei, meu Deus, tô ficando doida. O Senhor mandou eu alargar a minha tenda, como que eu vou alargar a minha tenda parando? Mas sem entender, gente, eu obedeci igual a Abraão. Peguei meu trabalho, peguei as minhas coisas, peguei meu notebook, peguei tudo. Cheguei lá no altar, que ia tacar fogo, igual Abraão. Pôs o filho? Eu não pus o filho, eu pus o notebook, eu pus meu trabalho, eu pus meus sentimentos. Aí o Senhor foi falando da arrogância, de tudo, aí eu fui colocando no altar e eu fui pondo lá em cima. E eu fui pondo lá em cima. É isso. O que você precisa pôr no altar do Senhor? Quem você precisa pôr no altar do Senhor? Quem que você está tentando salvar? Quem que você está tentando consertar? Porque o papel da mulher não é salvar o marido. O papel da mulher não é consertar o marido. O único capaz de convencer o homem é o Espírito Santo. O papel da mulher é ser intercessora, é dobrar o joelho e falar, Espírito Santo, toca nele. Espírito Santo blinda ele. Espírito Santo entra no meu casamento. Espírito Santo entra no meu financeiro, entra na minha casa, entra na minha vida. Espírito Santo, eu abro mão de tentar fazer com as minhas próprias mãos. Eu cansei. Eu tô cansada. Eu entrego, eu pego a minha casa, a minha vida, a minha família e eu ponho, igual Abraão pôs Isaac, eu ponho no teu altar. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dar um 360. Mas é um 360 do bem, é um 360 do amor. Ele vai, igual faxina, como que é quando a gente vai fazer faxina? A gente tira tudo do lugar, ergue as cadeiras, fica aquela bagunça a casa. Você olha pra casa e fala, meu Deus, que bagunça. E aí o Senhor limpa, aí a gente limpa, joga água, sabão, cloro, coisas que a gente não faz no dia a dia. Limpa o vidro, tem que limpar o vidro da minha casa, tá horrível. E aí depois
que tá tudo limpo, a gente coloca tudo no lugar. Só que aí, às vezes, você vai colocar no lugar, o sofá você não quer mais que fica onde está, você vira o sofá. Aí a cama, o guarda-roupa, e aí você vai colocando. E aí depois, quando termina tudo, a faxina, tá tudo limpo, organizado, você olha pra casa. Qual que é a sensação que a gente, dona de casa, tem quando a casa tá limpinha, organizada, assim, depois de uma faxina? Não é uma sensação de alívio, de paz? Eu tenho toque de organização. Então, quando a casa tá assim, limpíssima, organizada, eu faço... Ai, que delícia, a casa limpa, cheirosa, organizada, ai, é tão bom. Só que para essa casa ficar limpa e organizada, eu tive que jogar água, sabão, cloro, eu tive que limpar, eu tive que tirar as coisas do lugar. É isso que o Senhor está falando para você. Quando você entregar no altar, Ele vai fazer uma faxina. E depois você vai sentir paz, você vai sentir leveza. Depois, o rio de águas limpas, o Espírito Santo vai ter liberdade para fluir na tua casa, na tua vida, no teu coração. Eu não estou falando da casa física, eu estou falando daqui. Deus vai limpar aqui, vai tirar tudo do lugar. Daqui, vai ficar uma bagunça, você vai ficar doida, você vai ficar perdida, eu fiquei maluca. Eu falei, Senhor, que loucura, não tô entendendo é nada. E sabe o que eu fazia? Eu só chorava. Eu entrava no meu quarto e eu não tô entendendo nada, Pai. Por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Murmurava às vezes, igual o povo no deserto. Mas eu tô aqui, o Senhor sabe que eu não tô feliz, mas eu entreguei. Era desse jeito. E tinha dia que eu chorava o dia inteiro. Eu chorava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Aí tinha dia que eu tava melhor. Aí no outro dia, eu falava, não tem mais lágrima. Aí eu chorava mais do que eu chorei no dia anterior. E foi assim, uma montanha russa, uma loucura. Mas depois que o Senhor foi fazendo, cara, eu sinto tanta paz hoje. Eu tô tão em paz, eu tô no meio do caos, porque eu ainda tô vivendo a onda, gente. Eu não tô nem postando, porque tem coisa que, tipo assim, eu não consigo nem postar. Eu tô no meio da onda, eu tô no caos, eu tô na faxina. A faxina aqui não acabou, as coisas estão tudo pra cima. Tá tudo desorganizado, mas eu tô aqui, em obediência. E tem hora que eu olho e falo, Senhor, eu não vou dar conta. Pai, mas o Senhor sabe dessa situação. Jesus, pelo amor de Deus. Mas eu tô aqui, confiante que Ele tá fazendo. Eu tô só confiando. E é isso que Ele tá esperando de você, que você entregue, que você confie e que você obedeça, deixe Ele fazer. Já viu aquele louvor? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É desse jeito. E você vai passando pela prova e glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fechar os seus olhos carnais e abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar além do mundo físico, mas que você possa enxergar o que o Senhor está fazendo na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu financeiro, no espiritual, não no físico. Mas para que tudo isso aconteça, que você que o Espírito Santo quebre o seu orgulho, para que você seja convencida que é melhor viver o propósito dele do que o seu. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente termina aqui. Amanhã tem live? Amanhã tem live, gente. O que eu estava pensando? Eu estava pensando, mas depois eu coloco aqui nos stories, põe no grupo. Eu tô pensando em fazer a live no sábado e domingo às 8. Porque aí a gente pode descansar um pouco mais, né? Mas eu vou ver certinho e eu aviso vocês. Glória a Deus por isso, amém. Cada live um tapa na minha cara, é um tapa santo. Que live, só chorei, sem palavras. Amém, aleluia. Isso significa, né, que você está quebrantada. Significa que o seu coração está disposto. Significa que o Senhor já está lavando, já está jogando água. Tá tirando do lugar e está atacando água e cloro. Está lavando. Amém. Amém por isso. Um beijo grande para vocês e até amanhã, tá bom? Beijo, beijo. Tchau. A live fica salva no YouTube. É só pesquisar no YouTube Chau Kalil e aí todas as lives estão lá, tá? Um beijo.